Fiat Strada Adventure está pensando em pegar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender para suas necessidades, se a manutenção vai caber no seu orçamento. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer uma análise completa de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo na ponta da caneta. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Strada aqui em análise, como eu falei, é na versão Adventure Locker com cabine dupla, motor 1.8, 16 válvulas, flex, câmbio manual, ano 2013. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em agosto de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo que esteja em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 52.795. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 53.124. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar umas placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIP, você vai desembolsar para um carro desse R$ 53.657,74. Arredondando aí, vamos pensar num carro aí, dependendo do estado de conservação, se estiver pouco rodado, separe aí uns 54, 55 mil para você já levar um carro desse para sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e o veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIP. Por esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não foi recolhido sobre o valor da FIP de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que estava na época em R$ 41.019, valor cotado em janeiro de 2021. Então, 4% desse valor vai ficar em R$ 1.640,76. Já a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado aqui no meu estado esse ano, ficou em R$ 135,95. Também vai ser interessante você pensar em fazer um seguro para um carro desse. Eu vou colocar aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIP. É um percentual que eu costumo adotar aqui, que eu considero que seja um pouco mais justo, que abrange a maioria dos casos. No caso aqui da Strada, ficaria em R$ 2.656,20. Mas tenha em mente que esse é um preço médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Tem outro detalhe em mente, que a Strada tem a tendência de ter um seguro um pouco mais elevado. É um carro que tem peças de acabamento externas ali, exclusivas dessa versão Adventure. É um carro um pouco mais visado para roubo, vou falar disso um pouco mais à frente no vídeo. Então pode ser que o valor aí para sua realidade fique um pouco acima desse que está aparecendo aí para você. Mas falando agora em depreciação, pegando o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em agosto de 2019, esse carro estava custando R$ 41.504. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.873,33. Em percentual dá 7,29%. Da categoria das picapes pequenas, é a mais procurada com certeza. Nessa versão Adventure também, ela é muito procurada. Então, é um carro que subiu muito de preço, principalmente frente aos seus concorrentes. E hoje em dia, mesmo com a tabela FIP tendo tido uma leve queda nos últimos 2 a 3 meses aí, ainda assim estamos observando aqui um alto percentual de inflação, ou seja, é um carro bem procurado no mercado de usados com certeza. Mas, somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando a inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 559,58, o que dá por mês R$ 46,63. Mas, repetindo, você tem que olhar para esse somatório aí com certo bom senso, porque
Estamos pegando aqui um período atípico do mercado brasileiro, do mercado automotivo, em que os carros subiram demais de valor. Isso não é natural, isso não é normal. O normal é que os carros caiam de preço um pouco a cada ano. E se isso se reverter nos próximos meses, nos próximos anos e voltar a cair de preços como sempre foi, você vai ter que somar aos custos de documentação e seguro o valor que ele tiver de depreciação para você saber exatamente quanto aquele carro te custou por ano, algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Strada Adventure 2013. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que vão ficar em R$ 184. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 423. Kit de velas da NGK, as 4 velas, R$ 108. Pneus, as medidas aqui são as 205 70 15. E essa caminhonete de fábrica vinha com pneus de uso misto, os famosos ATR. E um modelo que eu encontrei aqui foram os Pirelli Scorpion ATR. Vão ficar em R$ 3.316 os 4 pneus. Óleo de motor, a especificação aqui da Fiat é a 5W30. E esse motor aqui já é o e-Torque, pega 4.3 litros com a troca do filtro. Então eu cotei 5 litros de um Selenia K Pure Energy na viscosidade 5W30. Vão ficar em R$ 299. Já a correia de acessórios, cotei aqui da Gates, sem o tensor, só o preço da correia, R$ 68. E esse é o motor que trabalha com corrente de distribuição, que não é um item de troca periódica preventiva, nem vai entrar no somatório final de peças, mas vou colocar o valor aqui a título de curiosidade. O kit da Indisa vai ficar em R$ 545. E ele é composto por uma corrente, 2 guias, 2 polias e um tensor. Agora falando em filtros, todos da Manfilter, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 50. Filtro de óleo, aqui ele é um refil com o-ring já incluso, R$ 45. Filtro de combustível, R$ 30. E o filtro do ar-condicionado, R$ 26. Falando agora em amortecedores, cotei aqui os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás. Vão ficar em R$ 1.259. Eu diria que é um preço até na média para amortecedores. Eles são um pouco mais bem dimensionados para essa caminhonete, que, diga-se de passagem, tem boa capacidade de carga e mesmo assim ficaram num preço bem acessível. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vai entrar aqui custos com relação à troca do fluido do câmbio. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Strada Adventure, vai ficar em R$ 5.808. Quais foram os vilões aqui dessa manutenção? Os pneus ATR, que são bem mais caros do que os convencionais, e o óleo de motor, que ficou um pouco acima da média também, chegou a praticamente R$ 300 aí os 5 litros. Mas, de resto aqui, preços bem acessíveis para você manter uma caminhonete pequena para você utilizar no dia a dia, para o trabalho. Excelente, eu diria. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, porém a gasolina está com um preço um pouco mais vantajoso que o etanol em proporção, pelo menos aqui na minha região. Está numa média de R$ 5,35 litros. E essa caminhonete tem um tanque de 58 litros, então vai ficar em R$ 310,30 para enchê-lo. E como que eu consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade esse carro faz 6,7 no etanol e 9,8 na gasolina. Já na estrada 7,5 no etanol e 11,1 na gasolina. Não tem dos melhores consumos de combustível, porque esse motor e-Torque, ele já tem a tendência de ter um consumo um pouco mais elevado. Isso aí em qualquer carro da Fiat. E aqui na estrada ainda tem o agravante dos pneus ATR, que são um pouco mais largos,
tem um composto de borracha diferente, apresenta uma aderência bem maior, então a rolagem na estrada fica um pouco mais difícil, um pouco mais prejudicada, então eles acabam jogando contra na hora do consumo de combustível e na hora do desempenho também. Mas falando ainda em dados de ficha técnica na parte de autonomia, com tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 389 km. Se estiver abastecido com gasolina, 568. Já na estrada com etanol, 435 km. Se for com gasolina, 644. O tanque tem uma capacidade até razoável, mas o consumo de combustível joga contra. Então, a autonomia vai ficar ali só na média, tendendo a ser ruim. Mas falando agora da lista de equipamentos, dessa versão que é uma das mais bem equipadas aí da estrada, de série já conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, só tem 2 portas. Lembrando que essa estrada aqui que eu estou falando especificamente é anterior àquela versão de 3 portas. Além disso, conta com travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, que, diga-se de passagem, essa caminhonete ela é homologada para levar apenas 4 passageiros, então ali no banco de trás só vão ter lugar para 2 pessoas mesmo, e ainda conta com faróis de neblina. E já como opcionais dá para equipar essa caminhonete com retrovisores elétricos, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico e teto solar elétrico. E na parte de som também vinha como opcional. Se equipado era um sistema com leitor de CD, USB, conexão Bluetooth e comandos no volante. Falando aqui do conjunto mecânico agora, esse motor e-Torque, bem conhecido aí da linha Fiat, é um motor de comando simples no cabeçote acionado por corrente, porém aqui não tem variador de fase para nenhum dos 2 comandos, então a potência fica em 130 cavalos na gasolina e 132 no etanol a 5.250 RPM. O torque em 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol a 4.500 RPM, o torque máximo chega num giro um pouco mais elevado, justamente pela falta desse variador de fase. Então, para você ter todo o desempenho dessa caminhonete disponível, você tem que esticar mais marchas, infelizmente. E ela não é das mais pesadas, ela tem um peso de 1.203 kg. A relação de peso-potência ainda ficou interessante, 9,1 kg por cavalo. Porém, o 0 a 100 ficou em 10,3 segundos, ficou um pouquinho mais lento, por causa dessa lentidão um pouco maior nas arrancadas, ali para subir giro, até ali os 3.000 RPM mais ou menos, ela é um pouco mais lenta, mas depois disso ela deslancha mais facilmente. O câmbio aqui é o C510, bem conhecido da linha Fiat, câmbio até bem resistente, confiável, porém não tem dos melhores engates, você tem que se acostumar ali, principalmente ali com a terceira, quinta marchas, elas têm o lugar certo ali para você engatar, mas depois de um certo tempo, sem maiores problemas. Sistema de suspensão aqui, ela é McPherson na dianteira e na traseira ela é eixo rígido com sistema de mola de lâmina única. É um sistema diferente, é uma configuração visando justamente uma maior capacidade de carga. Já o sistema de freios conta com disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. E a direção tem assistência hidráulica convencional, como vários outros carros aí da linha Fiat, sem susto, sem problemas, manutenção corretiva se necessário, não é das mais caras. Caçamba tem uma capacidade para 580 litros e de peso 650 quilos. Então a capacidade razoável, é um pouco sacrificada justamente para levar mais 2 passageiros, cabine dupla, então ainda assim preserva uma boa capacidade de carga, um bom volume de carga. E como pontos positivos de pegar um carro desse, primeiro aqui é a robustez, confiabilidade mecânica. Esses motores aí da linha e-Torque são bem consolidados no mercado aí, equiparam vários carros da linha Fiat por anos. Então, boa oferta de peças, com preços na média. Vimos aqui na parte de manutenção preventiva que não tem nada de exagerado para você trocar no motor desse. Na parte corretiva também não foge muito disso. Não é um motor tão complexo ali, tecnologicamente falando. Então, tranquilo de manter. Com desempenho até ok, satisfatório se você esticar mais marchas com ele. Ao mesmo tempo em que é uma caminhonete bem versátil, como eu falei, tem uma boa caçamba e conta com capacidade para 4 passageiros, o que pode te atender em várias situações. Suspensão aqui, ela preza um pouco pelo conforto, principalmente na dianteira, não é aquela caminhonete de batida tão seca. Na traseira ela vai bater um pouco mais seca mesmo, não tem jeito, principalmente se ela estiver vazia, a suspensão um pouco mais rígida.
porém ela tenta aliar o melhor dos dois mundos, pois ela aguenta uma boa capacidade de carga também. Acabamento ok para a categoria, é o mesmo ali da linha Palio, então tudo certo. É uma caminhonete bem valorizada para sua categoria, como eu disse lá no início do vídeo, uma das mais procuradas aí do segmento, então você não perde muito valor com ela na hora da revenda. É um carro que você encontra um comprador para ele com certa facilidade, dentro aí da demanda do segmento, obviamente. Mas como pontos negativos tem que falar que o consumo não é dos melhores. Dependendo da sua forma de guiar, talvez você consiga números ligeiramente melhores que os de ficha técnica, principalmente se você tiver com essa caminhonete vazia. Mas, para tentar melhorar um pouco mais desse consumo, se você não precisa pegar ali estradas de terra eventualmente com esse carro, dá para tentar trocar esses pneus aí ATR para pneus de uso apenas no asfalto. Ainda não vão ser dos mais baratos, né, porque essas medidas não são das mais convencionais, mas vai ser um pouco mais barato do que os ATR. Aqui os pneus também eles têm um perfil um pouco mais alto, né? Perfil 70 para uma largura de 2,05. Então eles acabam ajudando um pouco na questão do conforto também. Além disso, tampa traseira ela é fácil de ser retirada, então fácil de ser roubada. É um agravante aí para elevar o preço de seguro. Engates do câmbio, como eu falei, não são dos melhores. Espaço interno para quem vai no banco traseiro, apesar dela ser homologada para 4 passageiros, mas para quem vai ali no banco traseiro, se for um adulto com mais de 1,80, vai encontrar um pouco de dificuldade para se acomodar bem ali. Além disso, essa caminhonete, como eu falei também, ela tem aqueles apliques plásticos ali, detalhes exclusivos da versão que novamente vão tender a levar esse preço de seguro lá para cima. Essas peças também não são tão fáceis e tão acessíveis de encontrar aí no mercado, não são tão baratas também. Mas se isso não for um problema para você, pode ser uma excelente opção de caminhonete para o uso diário, para o trabalho, para levar ferramentas, alguma coisa ali de mudança. Ela atende em inúmeras situações com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise feita, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Para você que está na dúvida entre uma Estrada, talvez uma Saveiro ou a outra caminhonete do segmento, não sei. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.